Uma conversa entre o comandante do avião da Lamia com a torre do aeroporto de Medellín reforça a suspeita de que a falta de combustível foi a causa do acidente com o time da Chapecoense. Os enviados especiais da Colômbia, Lília Teres e Vanderlei Serbocchini, estiveram na área do acidente e contam os detalhes das investigações e do trabalho das equipes de resgate. O caminho até a localidade de Cerro Gordo, no município de La Unión, onde caiu o avião da Chapecoense, é estreito e tortuoso em estrada de terra. Bem, a gente chegou até esse ponto aqui onde fica uma base da Polícia Nacional e daqui só se segue a pé até o local do acidente. Tem mais alguns minutos aí pela frente. Olha, daqui já dá para imaginar a dificuldade para acessar esse lugar do acidente, que olha só, é mata. Imagina para retirar então os sobreviventes e também os corpos daqui. São poucos minutos de caminhada ali da base da Polícia Nacional até aqui, mas com muita dificuldade. A gente fica imaginando as equipes de resgate passando por aqui à noite com chuva e muita lama. E aqui, uma visão muito triste. O avião completamente destruído. Por esse ângulo aqui dá para ver bem por onde o avião caiu. Ele entrou de bico na mata, arrancando as árvores, e ele seguia nessa direção aqui, olha, que fica a pista do aeroporto de Medellín. A parte menos danificada foi a traseira do avião, que é aquela parte ali que está mais inteira e onde foi encontrada a maioria dos sobreviventes. As equipes de resgate agora só fazem a segurança aqui desse lugar para guardar a fuselagem até a retirada dela. Mas eu conversei com alguns policiais que foram os primeiros a chegar até esse lugar. Eles não podem gravar, mas me contaram muitas histórias desse resgate, histórias muito tristes. Era noite, chovia muito, muito barro, não tinha luz suficiente. Então eles retiravam essas pessoas sobreviventes e levavam sozinhos aqui, carregando por esses lugares aqui até chegar à base nacional, que fica a mais ou menos 1 quilômetro daqui. E também a retirada dos corpos, que foram deixando aqui até que o helicóptero pudesse chegar para carregar essas pessoas. E eles também contaram do resgate do goleiro Follmann. Ele não sentia as pernas, reclamava de muito frio, pedia água o tempo todo e fez um pedido especial para que não deixassem que ele morresse. Essas pessoas que trabalharam no resgate por mais de 24 horas em condições muito complicadas, debaixo de chuva, com muito frio, muita lama, retirando esses passageiros que estavam presos à fuselagem, eles também se sensibilizaram e fizeram uma homenagem. Construíram uma cruz que agora está enfeitada por hortênsias e ela deve ficar para sempre aqui nesse local da tragédia. Aquela pista que a gente consegue enxergar lá no fundo é o aeroporto José Maria Córdoba, de Medellín, onde o avião da Chapecoense iria pousar. O mais impressionante é que nós estamos a mais ou menos 5 minutos de caminhada até o local do acidente. Isso dá ideia da proximidade do aeroporto. A gente consegue enxergar a pista daqui. Uma fonte da Polícia Nacional, que foi uma das primeiras pessoas a chegarem até o local do acidente, me contou que ajudou no resgate da comissária Jimena Soares. Ela estava lúcida, tinha poucos ferimentos e contou à equipe de resgate que o que provocou a queda do avião foi falta de combustível. Jimena também falou aos socorristas que as luzes do avião se apagaram e que a aeronave caiu rapidamente. No início da tarde, rádios e jornais colombianos divulgaram as gravações da conversa da torre de controle do aeroporto de Medellín e o piloto Miguel Quiroga, comandante do voo Lamia CP-2933. Na gravação, o piloto diz: Aproximação, solicitamos prioridade para aproximação. Estamos com um problema de combustível. 13 segundos depois, a torre responde e dá a entender que o avião da Lamia seria o segundo naquele momento com problema de combustível. Entendo que solicita prioridade para o pouso igualmente por problema de combustível, correto? Afirmativo. Ok, então lhe darei vetores para proceder ao localizador e efetuar a aproximação em 7 minutos. Vetores são as coordenadas para o pouso. 2 minutos mais tarde, o piloto boliviano pede novamente vetores. Lima Mike 2933 solicita permissão para aproximação. O piloto insiste. Tenho emergência de combustível, senhorita. Por isso, te peço de uma vez um trajeto final. Preciso descer imediatamente. Lima Mike 2933. Capitão, você tem 210. Preciso que baixe de nível. Teria que virar à direita para iniciar sua descida.
Negativo, senhorita. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Pouco depois ele diz: Senhorita, voo Lima Mike 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. Você está a 8,2 milhas da pista. Que altitude tem agora? Jornais colombianos divulgaram o áudio de um copiloto da empresa Avianca que escutou a conversa do copiloto da Lamia e a torre de controle em Medellín. O Jornal Nacional confirmou a autenticidade da gravação com uma fonte da Avianca. A versão do piloto da Avianca é a mesma da aeromoça que sobreviveu ao acidente da Lamia. Solicitamos prioridade para proceder à pista, solicitamos prioridade para proceder ao localizador. Temos problemas de combustível, agora temos falha elétrica total. Ajuda, orientação para proceder à pista. E aí a coisa parou. Nós começamos a chorar no avião, nós ficamos muito mal. E aí mesmo escutamos a torre também chamando o avião e a controladora chora, chora e chora pela frequência. Responda, responda, e não respondia. O jornal El Tiempo de Bogotá disse que o copiloto Juan Sebastián Upegui, da Avianca, será chamado para prestar depoimento. O piloto da Avianca estava num dos 4 aviões que se aproximavam do aeroporto de Medellín pouco antes do acidente. Eram as aeronaves da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense, uma da Avianca, uma da Latam e uma 4ª companhia Viva Colômbia, que estava indo para o Caribe e foi desviada para Medellín porque o piloto detectou um vazamento de combustível. O Viva Colômbia pediu prioridade de pouso e os controladores atenderam o pedido. Enquanto isso, o avião da Lamia voou em órbita, como mostra a imagem do site Flight Radar 24. As características da aeronave vão ser consideradas na investigação. O Avro RJ-85 de fabricação inglesa poderia voar a uma altitude de até 10.600 metros e conseguia percorrer 3.000 quilômetros de distância com capacidade de combustível para ficar no ar cerca de 4 horas e meia. Calculando a rota entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín, o voo deveria percorrer 2.985 quilômetros, quase o limite da autonomia. Quando chegou em Medellín, o avião já tinha voado 4 horas e 15 minutos. Tinha só 15 minutos de reserva. Outro item que dá pistas para o que pode ter acontecido é o plano de voo. Segundo especialistas, o piloto poderia ter feito uma escala para reabastecer em Cobija, extremo norte da Bolívia, e dali retomar a viagem até Medellín, na Colômbia. Ou então fazer um pouso na capital, Bogotá, antes de seguir para Medellín. Nessa gravação feita pouco antes da viagem, a tripulante Cici Arias se confunde ao falar das cidades. La mía, como siempre, transportando a equipos de fútbol, en este caso a Chapecó, llevándolos hasta la ciudad de Medellín, Bogotá, Colômbia, perdão. Segundo esse especialista, a pane elétrica citada pelo piloto da Lamia nas conversas com a torre pode ter sido causada pela falta de combustível. Sem energia dos motores, também faltaria energia elétrica. A pane elétrica começou quando o motor parou, porque a turbina deixando de funcionar, o gerador não gera energia, logicamente não tem energia no avião. Essa brasileira que estava no voo da Viva Colômbia relatou o que ouviu de funcionários da empresa depois de pousar. Tivemos que ir para a sala de espera. Foi nesse momento que eu encontrei uma policial do aeroporto falando com uma colombiana sobre uma tragédia que teria acontecido com uma brasileira. E aí eu interrompi a conversa e falei assim, eu sou brasileira, o que aconteceu? E ela me informou que, em outras palavras, que o nosso avião ele pode ter prejudicado a queda do avião dos brasileiros, né, do time todo. E como a gente realizou uma parada emergencial, eles tentaram fazer a mesma coisa, mas eu não sei se foi prioridade, se a gente chamou primeiro. Nosso voo estava pousando, eles tiveram que esperar um pouco no ar e logo depois aconteceu toda essa tragédia. Outra passageira disse o que ouviu de um policial. A policial informou que um avião que estava vindo da Bolívia com um time chapecoense, com aproximadamente 81 pessoas a bordo, tinha acabado de cair próximo ali. E basicamente foi porque a gente tinha alertado a emergência antes, ou a torre tinha dado prioridade para o nosso avião, para pousar.
Em entrevista ao jornal El Tiempo, o general boliviano Gustavo Vargas, um dos diretores da LAMIA, disse que o normal naquele voo teria sido fazer uma parada em Cobija, na Bolívia, para reabastecer. Em vez disso, o piloto preferiu seguir uma rota passando perto de Bogotá. Aí, de acordo com o diretor da LAMIA, teria que avaliar se precisava ou não reabastecer em Bogotá antes de continuar para Medellín. Segundo o diretor da LAMIA, se o piloto decidiu seguir em frente é porque achou que tinha combustível suficiente. Na primeira etapa da viagem, o zagueiro Felipe Machado, da Chapecoense, em tom de brincadeira, chegou a citar a cidade de Cobija como uma das paradas da equipe. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cobija. Uma conversa entre o comandante do avião da LAMIA com a torre do aeroporto de Medellín reforça a suspeita de que a falta de combustível foi a causa do acidente com o time da Chapecoense. Os enviados especiais à Colômbia, Lília Teres e Vanderlei Serbocchini, estiveram na área do acidente e contam os detalhes das investigações e do trabalho das equipes de resgate. O caminho até a localidade de Cerro Gordo, no município de La Unión, onde caiu o avião da Chapecoense, é estreito e tortuoso em estrada de terra. Bem, a gente chegou até esse ponto aqui onde fica uma base da Polícia Nacional e daqui só se segue a pé até o local do acidente. Tem mais alguns minutos aí pela frente. Olha, daqui já dá para imaginar a dificuldade para acessar esse lugar do acidente, porque olha só, é mata. Imagina para retirar então os sobreviventes e também os corpos daqui. São poucos minutos de caminhada ali da base da Polícia Nacional até aqui, mas com muita dificuldade. A gente fica imaginando as equipes de resgate passando por aqui à noite com chuva e muita lama. E aqui, uma visão muito triste. O avião completamente destruído. Por esse ângulo aqui dá para ver bem por onde o avião caiu. Ele entrou de bico na mata, arrancando as árvores, e ele seguia nessa direção aqui, olha, que fica a pista do aeroporto de Medellín. A parte menos danificada foi a traseira do avião, que é aquela parte ali que está mais inteira e onde foi encontrada a maioria dos sobreviventes. As equipes de resgate agora só fazem a segurança aqui desse lugar para guardar a fuselagem até a retirada dela. Mas eu conversei com alguns policiais que foram os primeiros a chegar até esse lugar. Eles não podem gravar, mas me contaram muitas histórias desse resgate, histórias muito tristes. O avião já tinha voado 4 horas e 15 minutos. Tinha só 15 minutos de reserva. Outro item que dá pistas para o que pode ter acontecido é o plano de voo. Segundo especialistas, o piloto poderia ter feito uma escala para reabastecer em Cobija, extremo norte da Bolívia, e dali retomar a viagem até Medellín, na Colômbia. Ou então fazer um pouso na capital, Bogotá, antes de seguir para Medellín. Nessa gravação, feita pouco antes da viagem, a tripulante Cici Arias se confunde ao falar das cidades. LAMIA, como sempre, transportando a equipos de fútbol, neste caso a Chapecó, levándolos hasta a cidade de Medellín, Bogotá, Colômbia, perdão. Segundo esse especialista, a pane elétrica citada pelo piloto da LAMIA nas conversas com a torre pode ter sido causada pela falta de combustível. Sem energia dos motores, também faltaria energia elétrica. A pane elétrica começou quando o motor parou, porque a turbina deixando de funcionar, o gerador não gera energia, logicamente não tem energia no avião. Essa brasileira que estava no voo da Viva Colômbia relatou o que ouviu de funcionários da empresa depois de pousar. Tivemos que ir para a sala de espera. Foi nesse momento que eu encontrei uma policial do aeroporto falando com uma colombiana sobre uma tragédia que teria acontecido com uma brasileira. E aí eu interrompi a conversa e falei assim, eu sou brasileira, o que aconteceu? E ela me informou que, em outras palavras, que o nosso avião ele pode ter prejudicado a queda do avião dos brasileiros, né, do time todo. E como a gente realizou uma parada emergencial, eles tentaram fazer a mesma coisa, mas eu não sei se foi prioridade, se a gente chamou primeiro. Nosso voo estava pousando, eles tiveram que esperar um pouco no ar e logo depois aconteceu toda essa... De Medellín, e o piloto Miguel Quiroga, comandante do voo LAMIA CP-2933. Na gravação, o piloto diz: Aproximação, solicitamos prioridade para aproximação. Estamos com um problema de combustível.
13 segundos depois, a torre responde e dá a entender que o avião da Lamia seria o segundo naquele momento com problema de combustível. Entendo que solicita prioridade para o pouso igualmente por problema de combustível, correto? Afirmativo. Ok, então lhe darei vetores para proceder ao localizador e efetuar a aproximação em 7 minutos. Vetores são as coordenadas para o pouso. 2 minutos mais tarde, o piloto boliviano pede novamente vetores. Lima Mike 2933 solicita permissão para aproximação. O piloto insiste. Tenho emergência de combustível, senhorita. Por isso, te peço de uma vez um trajeto final. Preciso descer imediatamente. Lima Mike 2933. Capitão, você tem 210. Preciso que baixe de nível. Teria que virar à direita para iniciar sua descida. Negativo, senhorita. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Pouco depois ele diz: Senhorita, voo Lima Mike 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. Você está a 8,2 milhas da pista. Que altitude tem agora? Jornais colombianos divulgaram o áudio de um copiloto da empresa Avianca que escutou a conversa do copiloto da Lamia e a torre de controle em Medellín. O Jornal Nacional confirmou a autenticidade da gravação com uma fonte da Avianca. A versão do piloto da Avianca é a mesma da aeronave. À noite chovia muito barro, não tinha luz suficiente, então eles retiravam essas pessoas sobreviventes e levavam sozinhos aqui, carregando por esses lugares aqui até chegar à base nacional, que fica a mais ou menos 1 quilômetro daqui, e também a retirada dos corpos, que foram deixando aqui até que o helicóptero pudesse chegar para carregar essas pessoas. E eles também contaram do resgate do goleiro Follman. Ele não sentia as pernas, reclamava de muito frio, pedia água o tempo todo e fez um pedido especial para que não deixassem que ele morresse. Essas pessoas que trabalharam no resgate por mais de 24 horas em condições muito complicadas, debaixo de chuva, com muito frio, muita lama, retirando esses passageiros que estavam presos à fuselagem, eles também se sensibilizaram e fizeram uma homenagem. Construíram uma cruz que agora está enfeitada por hortênsias e ela deve ficar para sempre aqui nesse local da tragédia. Aquela pista que a gente consegue enxergar lá no fundo é o aeroporto José Maria Córdoba, de Medellín, onde o avião da Chapecoense iria pousar. O mais impressionante é que nós estamos a mais ou menos 5 minutos de caminhada até o local do acidente. Isso dá ideia da proximidade do aeroporto, a gente consegue enxergar a pista daqui. Uma fonte da Polícia Nacional, que foi uma das primeiras pessoas a chegarem até o local do acidente, me contou que ajudou no resgate da comissária Jimena Soares. Ela estava lúcida, tinha poucos ferimentos e contou à equipe de resgate que o que provocou a queda do avião foi falta de combustível. Jimena também falou aos socorristas que as luzes do avião se apagaram e que a aeronave caiu rapidamente. No início da tarde, rádios e jornais colombianos divulgaram as gravações da conversa da torre de controle do aeroporto moça que sobreviveu ao acidente da Lamia. Solicitamos prioridade para proceder à pista, solicitamos prioridade para proceder ao localizador. Temos problemas de combustível, agora temos falha elétrica total. Ajuda, orientação para proceder à pista. E aí a coisa parou. Nós começamos a chorar no avião, nós ficamos muito mal. E aí mesmo escutamos a torre também chamando o avião e a controladora chora e chora pela frequência. Responda, responda, e não respondia. O jornal El Tiempo de Bogotá disse que o copiloto Juan Sebastián Upegui, da Avianca, será chamado para prestar depoimento. O piloto da Avianca estava num dos 4 aviões que se aproximavam do aeroporto de Medellín pouco antes do acidente. Eram as aeronaves da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense, uma da Avianca, uma da Latam e uma 4ª companhia Viva Colômbia, que estava indo para o Caribe e foi desviada para Medellín porque o piloto detectou um vazamento de combustível. O Viva Colômbia pediu prioridade de pouso e os controladores atenderam o pedido. Enquanto isso, o avião da Lamia voou em órbita, como mostra a imagem do site Flight Radar 24. As características da aeronave vão ser consideradas na investigação. O Avro RJ-85 de fabricação inglesa
poderia voar a uma altitude de até 10.600 metros e conseguia percorrer 3.000 quilômetros de distância com capacidade de combustível para ficar no ar cerca de 4 horas e meia. Calculando a rota entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín, o voo deveria percorrer 2.985 quilômetros, quase o limite da autonomia. Quando chegou em Medellín,